Olá, pessoal do segundo ano do ensino médio. Espero que todos estejam bem, né? Esteja tudo certinho aí com vocês. Essa videoaula, ela demorou um pouquinho para sair. Eu peço desculpas para vocês, tá? Mas ela vem suprir pra gente a falta do nosso encontro pelo Meet, tá? Na semana após o nosso recesso, né? Então, na semana aí do dia 31 a 4 de setembro, eu não fiz encontro pelo Meet com vocês, e essa videoaula, ela vem suprir esse encontro que nós não tivemos, tá bom? Bem, gente, nós vimos falando aí ao longo do tempo, ao longo do ano, né, sobre questões de ética, reconhecimento da individualidade, respeito ao outro, respeito a si mesmo, preconceitos, né, também. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da humilhação. A humilhação, que é um conceito bastante interessante se nós quisermos trabalhar com justiça, se nós quisermos trabalhar com igualdade, com a questão dos direitos também, não é? E essa aula, né, ela é toda baseada referenciada, né, na aula do Centro de Mídias do Estado de São Paulo, né? Ela acontece, né, a partir da aula de filosofia, das aulas de filosofia do Centro de Mídias. Bom, pessoal, humilhação, ela aparece com dois sentidos principais, tá? Se assim vocês quiserem que a gente chame. Olha só. O primeiro sentido é de rebaixar, vexar, oprimir, tornar mal afamado, referir-se com menosprezo ou desdém, tratar com soberba, aviltar, rebaixamento forçoso, né? Quem é a pessoa humilhada? É aquela pessoa que é obrigada, né, muitas vezes, a se sentir pior do que a outra. Ela é tratada pior do que outra, né? Ela é considerada um nada, né, praticamente. E esse é o sentido que a gente vê no nosso dia a dia. É o sentido mais recorrente, né? Você tem um outro sentido, que é o sentido de, tornar ou tornar-se humilde. Humildação, tá? Então, a humilhação como a ação de tornar-se humilde, tá? E a humildade é uma coisa boa, né? É uma coisa necessária, né? O humilde, ele não é arrogante, né? Ele não menospreza as outras pessoas, enfim. Essa questão aqui, ela está bastante ligada aos filósofos da igreja, né? Os filósofos da Idade Média. Mas a palavra humilhação, ela tem uma origem que é no latim, humilis, baixo, que advém de humus, e humus é o chão, a terra, né? Então, humilhação, no seu sentido original, ela tem essa concepção de fertilidade, né? Aquilo que é positivo. Portanto, nessa sua concepção, a gente vê que humilhação é, né, de tornar-se humilde, tá? A primeira acepção aí de humilhação, ela era mais positiva, tá? É a partir, né, das épocas modernas e contemporâneas que isso assume uh, a ideia que nós temos hoje, né, de tratar o outro com desdém, com rebaixamento, ofender o outro, né? Como está aqui na nossa primeira acepção, tá?
E como eu disse para vocês, é na época moderna, né, especialmente a partir do século XVIII, que você vai ter uma atenção especial aí por parte da filosofia com essa questão da humilhação enquanto a negação, né, de direitos ou a negação do reconhecimento de alguém enquanto uma pessoa, né, enquanto alguém que merece ser respeitado, né. Então, olha só, a partir do século XVIII, a humilhação passa a ser vista como a transgressão das expectativas legítimas que todo e cada indivíduo possui de ser respeitado e tratado com dignidade. Então, tudo aquilo que fere, né, o respeito e a dignidade de alguém passa a ser visto como característica de humilhação. A gente não pode esquecer que a gente tem um acontecimento assim muito importante na Europa, né, na França, que é a Revolução Francesa, ao mesmo tempo que está acontecendo a Revolução Industrial a partir da Inglaterra. Então a Europa está numa turbulência muito grande e está percebendo que é preciso considerar as pessoas como seres que devem ser respeitados e que devem ter uma vida tratada com dignidade. É claro que aquilo que vai estar escrito, né, nessas regras, nessas interpretações, não vai ser, né, posto em prática em todos os lugares com rapidez, né? Mas já é um ganho muito grande você pensar que, poxa, agora, né, nós podemos falar de direito de uma forma mais livre, né? Então a gente tem aí a Revolução Francesa, a gente tem a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que vem após a Revolução Francesa, a gente tem a Declaração de Independência dos Estados Unidos também, que são todos documentos voltados para essa garantia, né, de direitos e de dignidade. E nós temos em 1948 a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que defende então a dignidade das pessoas. Todo mundo merece ser tratado como uma pessoa e isso tem que ser um valor universal, né? Ou seja, isso tem que valer para todo mundo, independentemente do lugar onde essa pessoa viva e sob quais condições essa pessoa viva, né? Então isso é muito interessante, é muito bacana pensar dessa perspectiva, né? Quando nós falamos do mundo contemporâneo, é interessante nós falarmos um pouquinho do John Rawls, tá? Eu tenho até uma imagem dele aqui, né? Uma imagem de internet. Aqui o John Rawls, ele era norte-americano, né? Lá, professor de filosofia política na Universidade de Harvard, né? O seu livro mais assim mais utilizado, mais citado, né, nas discussões filosóficas é Uma Teoria da Justiça, tá? Ele nasceu em fevereiro de 1921 em Baltimore, né, nos Estados Unidos, e faleceu em 24 de novembro de 2002 em Lexington, também nos Estados Unidos, tá? O professor, então, John Rawls, ele vai falar, né, sobre a humilhação unida aqui ou sob também o aspecto da justiça, né? O John Rawls é adepto da filosofia negativa, né? Ou seja, ele vê que a humanidade ou os preceitos políticos, as relações sociais e políticas humanas, elas não podem ser vistas de uma maneira idealizada, né? Mas elas têm que ser vistas da forma como elas são mesmo e, portanto, não muito positivas e não muito românticas, né?
O John Rawls, então, no seu livro Uma Teoria da Justiça, ele vai fazer essa relação entre humilhação e a ideia de justiça, né? Ele fala também de uma ideia muito interessante, que é a ideia de autorrespeito, né? O que significa isso? Garantir condições para que os indivíduos adquiram senso de si como pessoa portadora de valores morais e capacidade de percorrer seu plano de vida autonomamente, né? O que significa isso então, pessoal? Significa que o autorrespeito é a possibilidade que o indivíduo tem, né, ou deveria ser, né, um direito de se enxergar como pessoa, né, de adquirir mesmo noção, compreensão de si mesmo, como alguém que tem valores morais e tem capacidade de percorrer a sua vida de uma maneira autônoma, né? Alguém que tem capacidade de tomar decisões, enfim, de construir a sua vida de uma forma autônoma, né? E o John Rawls, ele fala de duas formas de humilhação. É importante que vocês percebam que as formas de humilhação que ele descreve, elas estão ligadas às instituições, tá? Então não é da relação indivíduo-indivíduo, mas na relação entre os indivíduos e as instituições. Então você tem a humilhação do cidadão, que é quando ocorre diminuição da cidadania e das liberdades fundamentais, né? Por exemplo, quando você tem governos, a gente pode até citar, de repente, né, a época do apartheid lá na África do Sul, ou algumas legislações nos Estados Unidos, que diziam claramente que os negros tinham que ser tratados diferentemente dos brancos porque eram inferiores, né? Isso é um tipo de humilhação do cidadão provocado pelas instituições dos direitos, né, que norteiam aí os direitos. Então, ela diminui a cidadania e as liberdades fundamentais de alguns grupos, né? E você tem também a humilhação socioeconômica, que é quando status inferiores, né, e desfavorecidos são publicamente lembrados de forma obrigatória e frequente, né? Um exemplo que a professora do Centro de Mídias deu é o exemplo de quando você tem o fato de uma pessoa ter cometido um crime completamente relacionado à falta de condições que essa pessoa teve na sua vida, né? Então esse status inferior é o que geraria essa condição de criminalização ou de criminalidade no indivíduo, né? Também a gente pode lembrar um pouquinho da aporofobia, né? Que é essa ojeriza, essa aversão aos pobres, né? Também pode entrar um pouquinho nessa questão da humilhação socioeconômica, né? Bom, pessoal, acompanhem a segunda parte, tá bom? A gente continua numa segunda parte. Até mais.